O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se servem dos utensílios dos samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós, judeus, dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Quando os samaritanos chegaram junto dele, pediam-lhe que permanecesse com eles. E Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E agora, sentados, acompanhemos a reflexão desta noite. Outra vez reunidos aqui no cenáculo de amor, No cenáculo
pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece almas a Nossa Senhora da Conceição. Reverendíssimo Padre Pedro, digníssimo reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição do Morro, nele quero saudar todos os redentoristas aqui deste santuário. Quero saudar com muito carinho também o Padre Ulisses, que para minha surpresa encontrei aqui quando eu cheguei como reitor da Basílica do Carmo. Ele era o reitor daqui deste santuário. Muito bom lhe reencontrar, trazendo as águas que vêm lá do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Quero saudar os meus confrades carmelitas, o confrade Capuchinho, povo de Deus aqui presente, devotos e devotas de Nossa Senhora da Conceição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caminhar juntos em direção a uma iniciação cristã, cujo centro é Jesus Cristo. Vejamos, amados irmãos e irmãs, o texto do Evangelho que nós acabamos de escutar, se tratando da passagem de Jesus, onde ele saía da Judéia para a Galileia. Ele poderia muito bem ir por fora, mas ele decidiu ir pela Samaria, porque ali na Samaria ele iria começar o seu trabalho de evangelização, ou seja, levar ele mesmo como salvação para aquele povo. E vejamos, amados irmãos e irmãs, que no diálogo de Jesus para com aquela samaritana, vejamos que a Samaria era lugar de pagãos. Eram pessoas que eram separadas da religiosidade judaica, também separada do próprio Deus. E vejamos a ação de Jesus, é uma ação transformante. Vejamos a ação de Jesus, é uma ação não de separação, mas uma ação de unidade. Vejamos que o Senhor chega para aquela mulher e começa a conversar com ela ao redor do poço. No Antigo Testamento, estar ao redor do poço, ali dava-se o casamento. E vejamos a perfeição de Jesus ao encontro desta mulher samaritana. Esta mulher que não sabia quem era Jesus, esta mulher que não conhecia Jesus. No entanto, na Samaria, aquele povo, eles só tinham acesso ao Pentateuco. E vejamos os 5 livros primeiros da Bíblia. Eles não tiveram acesso às profecias, os profetas que direcionavam para Jesus, os profetas que anunciavam a vinda do Salvador Jesus Cristo, mas neles, naquele povo, já existia uma fé de se encontrar com o Messias, de se encontrar com aquele que viria libertar o povo. E vejamos que no contato com Jesus, o Jesus promete a ela uma fonte de água viva. Água viva quer dizer água corrente, que é o dom do Espírito Santo, que é o próprio dom de Deus. E é isso, amados irmãos e irmãs, que acontece na iniciação cristã. Na iniciação cristã, onde nós somos catequizados pelo querigma, o anúncio de Jesus Cristo, o anúncio de sermos agora filhos e filhas de Deus, porque nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos frutos da traição da humanidade para com Deus. Mas a partir do batismo, a água que cai sobre a nossa cabeça não é simplesmente uma água, ali simboliza, por meio da graça de Deus, nos tornando agora filho e filha de nosso Senhor. Portanto, vejamos que no batismo nós recebemos um óleo. Aquele óleo serve para nós escorregarmos do pecado e irmos sempre ao encontro de Deus. Ali no batismo não acontece, não tem mais pecado. Ali é purificado, ali é plenificado, é reparado dos nossos pecados, tornando-nos agora santos e santas.
por meio da iniciação cristã, nos tornamos agora filhos de Deus. Mas para que eu me torno filho de Deus? Para que eu ser filho de Deus? Eu devo ser filho de Deus, amados irmãos e irmãs, para fazer como essa samaritana fez. Ela saiu gritando, anunciando o Messias, porque ela encontrou a perfeição, o sétimo marido, ou seja, para Samaria, os maridos, porque ali existia vários deuses, ali eram todos pagãos, mas com a presença de Jesus Cristo, que é o sétimo, a perfeição, há o casamento perfeito de Cristo com a humanidade que o Senhor quis nascer para reparar esta humanidade, porque lá no Gênesis, quando nós celebramos também a festa de Nossa Senhora, nós contemplamos, amados irmãos e irmãs, e devemos sempre voltar. Vejamos lá no Gênesis, nós contemplamos a traição da humanidade para com Deus. Eva, mãe da miséria. Novo Testamento, Nossa Senhora, a mãe da misericórdia. Vejamos, amados irmãos e irmãs, que comprometimento nosso Senhor tem para com a humanidade, que comprometimento também nós devemos ter para com o nosso Senhor, nesta via dupla, nesta mão, onde nós devemos sempre estar em direção àquele que veio nos salvar, aquele que veio e permanece conosco. Nesse tempo do advento, é o tempo onde a igreja se prepara para celebrar o Natal do Senhor. Mas eu não posso celebrar o Natal de qualquer forma. Eu preciso celebrar o Natal do Senhor, mas celebrar de forma preparada, plena, para me encontrar com aquele Messias anunciado pelo próprio Espírito Santo, a Virgem Santíssima, quando ela dar o sim. Que missionários somos nós? Missionários somos nós. O que é que nós levamos para a nossa família? O que é que nós levamos para os nossos amigos? Se nós somos batizados, se nós recebemos o Espírito Santo, não é para eu colocar no meu bolso, é para que eu possa testemunhar no crisma. Nós recebemos um óleo perfumado na nossa testa, para quê? Para que o Espírito Santo exale como perfume por onde nós vamos, onde nós estamos, porque nós devemos ser, amados irmãos e irmãs, acima de tudo, testemunha plena do Senhor, porque eu levo não a mim mesmo, eu devo levar a Jesus. As minhas atitudes devem ser atitudes de transformação, as minhas atitudes devem ser atitudes sempre de reparação, do amor, do perdão, porque essa missão que o Senhor confiou aos seus discípulos, Ele também confia a nós, porque é preciso caminhar juntos. O caminhar juntos não é o caminhar separado. Muitas vezes a gente não suporta um outro, nem escutar a voz do outro, porque nós temos os nossos preconceitos, os nossos conceitos prévios, coisa que em Jesus não aconteceu. Na Samaria, vejamos que Jesus, ele foi questionado pelos discípulos, porque estava conversando com aquela samaritana, mas eles não foram capazes de perceber o bem que o Senhor estava fazendo para com aquela mulher. Eu pregava hoje na Basílica e falava de uma situação que aconteceu domingo passado. Uma senhora foi para a igreja, chegou na igreja, chegou cedo, ficou ali sentadinha, e de repente chegou um pobre, uma pessoa toda sujinha, e sentou na frente. Não tinha quase ninguém na igreja. Mas essa senhora ficou ali observando, de repente viu uma pessoa que coordenava lá a igreja, essa igreja católica, também filha, a nossa igreja, e pediu para aquela pessoa saísse daquele lugar. E a pessoa ficou em pé e saiu. E a senhora disse: por que você fez isso? Ah, porque aqui não é o lugar dele, ele não pode ficar aqui. E a senhora disse: Frei, eu saí da igreja porque eu senti Jesus sendo expulso da igreja. Isso é muito forte. Até que ponto, amados irmãos e irmãs, nós como cristãos temos o direito de tirar as pessoas dos lugares da igreja, se nós todos estamos no mesmo barco? E o barco que nós estamos
Quem dirige ele é Jesus Cristo. Se eu tirar Jesus da direção desse barco, só vai restar o meu egoísmo, só vai restar o meu pecado, o meu orgulho, as minhas fraquezas, porque o que é perfeito dentro de nós é a presença salvadora de Jesus, que entra na nossa vida por meio da iniciação cristã. Se eu sou batizado, se eu sou crismado, se eu recebo a Eucaristia, eu preciso me comprometer com a causa da evangelização, acima de tudo, a serviço dos irmãos e das irmãs, sem preconceito. Eu não posso alimentar na minha vida cristã, na minha vida que é de Jesus Cristo, onde nós contemplamos em Jesus a unidade. Por que eu separar? A palavra diabolos quer dizer separado. Se eu separo, eu não sou de Deus. Por isso a igreja do mundo inteiro, com o Papa Francisco, abre-se a sinodalidade, abre-se a possibilidade de escutar e ser escutado, de respeitar e ser respeitado, e conduzir-nos sempre a Jesus Cristo, porque é Ele que é o caminho, Ele que é a verdade, Ele que é a vida, e Ele complementa que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu não posso criar caminhos para caminhar, porque o caminho já foi criado pelo próprio Cristo, que é Ele. É Ele quem conduz este barco. Portanto, amados irmãos e irmãs, vamos descer o morro, mas descer o morro como nosso Senhor disse, lá quando Ele se transfigurava diante de Pedro e os outros discípulos. É bom, Senhor, estarmos aqui, mas o Senhor diz, é bom sim, mas vamos descer, porque lá, na nossa realidade, no nosso trabalho, na nossa família, eu preciso testemunhar aquilo que nosso Senhor diz para os discípulos, aquilo que você viu, que vocês viram e que vocês ouviram. Ou seja, é trazer para a vida prática da nossa evangelização a palavra transformante de nosso Senhor. Caminhar juntos em direção a Jesus Cristo pelo caminho da iniciação cristã. Fomos iniciados. Se formos e fomos iniciados, é preciso corresponder ao chamado que o Senhor faz todos os dias. Tomar desta água que jorra, desta água que é corrente, que é o dom do Espírito Santo, não pode ficar preso em nós, mas pelo contrário, sairmos como a samaritana, gritando e anunciando Cristo, acima de tudo, pelas nossas atitudes, que devem ser atitudes de transformação, de amor, de caridade e também do perdão. Amém.